acreditar no poder da mudança. Quem planeja sempre alcança o sucesso e autoestima. Liderança de alto impacto, como Cíntia Lima. Liderança de alto impacto, com Cíntia Lima. Podcast Liderança de Alto Impacto, aí ó, no ar. Hoje sobre práticas culturais, liderança fortalecida, para a gente construir uma cultura que efetivamente gere engajamento. Por consequência, estar entre as melhores para se trabalhar. Com Simone Arruda, gestora regional do Grupo Sabin, Mônica Martinez, gestora de RH da Midea Carrier. Meninas, como eu estou feliz da gente fazer esse encontro de empresas que trazem tantas lições, tanta prática mesmo, né? Admirável. Então, muito obrigada. Eu sei que não é fácil tirar um tempinho da agenda de vocês. Muito obrigada. Vou deixar a bolinha pipocando. Apresente-se aí para nós. Obrigada, Cíntia. Eu me chamo Simone, sou gestora do Grupo Sabin e iniciei no Sabin dia 1º de março de 2005, então é uma data que eu não esqueci. Gente! Então eu tinha 19 anos, né, sou de Brasília e comecei no Sabin como recepcionista, né, e eu tenho um orgulho imenso de falar da minha jornada profissional, porque eu comecei em um dos primeiros cargos que nós temos de entrada lá. Fiz processos internos, passei pela supervisão, coordenação. E há 1 ano e meio eu assumi o maior cargo que nós temos fora da nossa sede, que é em Brasília, né? Que é gestora regional aqui em Manaus. E há 13 anos eu estou aqui nessa jornada de liderança. Sensacional, não é inspirador? Não é Muito. inspirador essa trajetória que nos ensina, opa, dá para você ir um passo a passo de cada vez e alcançando suas metas, seus objetivos profissionais. Maravilhosa, Mônica. Vamos fazer inveja para o Valério também? Vamos fazer, que estamos aqui. Primeiramente, obrigada por esse convite, né? É muito bom estar aqui. Fiquei muito feliz de estar com a Simone, também com o Sabin, uma empresa que é referência também pra gente, as melhores, podemos falar que somos as melhores do Norte. Bom, eu represento hoje como gestão de RH a Midea Carrier, a maior fábrica de ar-condicionados da América Latina, falamos isso com muito orgulho. Uau! E eu como RH sou uma profissional da área há 15 anos, inclusive ontem a gente refletindo, né, um pouquinho como contar essa trajetória. Então eu comecei em RH muito por acaso, me apaixonei pela área de RH. Sou a paulista mais manauara que existe, falam muito isso pra mim. Gente, é verdade. Gente, há 6 anos do Rio, do peixe, de tudo, do sol. Tudo. É mesmo a paulista mais manauara que eu conheço, Mônica. Há 6 anos já aqui em Manaus. Você foi uma das profissionais que eu conheci logo de início, quando eu comecei essa trajetória na Midea, comecei na fábrica, conheci você. Então, há 6 anos na fábrica aqui em Manaus, 6 anos manauara, mas já com uma trajetória de longa data em outras empresas de cosméticos, saúde, lá em São Paulo. E aqui, hoje eu lidero o time focado em atendimento à fábrica, né, olhando também, obviamente, todos os processos corporativos. A Midea Carrier, ela tem uma visão ABC, Argentina, Brasil e Chile, o Brasil maior. E a fábrica é a maior unidade, então muitos desafios e é uma honra ser esse RH hoje, representar o time, representar a Midea Carrier e estar aqui com vocês também. Então, obrigada mais uma vez. E eu tô me sentindo uma metida. Não é? Assim que eu tô me sentindo, uma metida, com 2 maravilhosas. Hoje estou parte, né, do GPTW, que é a maior referência sobre esse olhar de cultura, né, da voz do colaborador, de ter estratégias para gerar esse cenário de real engajamento, de real confiança, de real segurança psicológica. E é um orgulho mesmo, imagino o tamanho do orgulho que vocês têm estarem à frente dessas operações que figuram entre as melhores para se trabalhar. Conta um pouco, né? Vou deixar mais uma vez essa bolinha pulando. Eu quero seguir esse caminho, né? Eu quero, ou até avançar, né? O que vocês fazem? O que tem aí de diferente? Me conta. Né? Se eu fosse fazer benchmark lá, quais seriam as primeiras coisas que vocês nos orientariam? Eu sempre falo que
a gente fala lá na nossa empresa, nossa ideologia é inspirar pessoas a cuidar de pessoas, né? E eu digo que precisa começar de cima para baixo. Então, a gente tem como um pilar desenvolver uma liderança disponível para servir. Eu falo que o líder que não está no grupo Sabin para servir, ele está no lugar errado, né? Então, quando a gente fala em inspirar pessoas a cuidar de pessoas, que não esteja só no nosso crachá, na nossa ideologia na parede, mas que a gente possa vivenciar isso, né? Porque nós trabalhamos com segmento de saúde, né, Cíntia? Então, Sim. ninguém sai de casa, gente, em jejum e fala assim, vou passear no laboratório, né? Já é um ambiente que ele não é tão confortável, né? Um pouco desafiador. Então, a gente precisa cuidar das pessoas, é o que a gente se propõe a fazer, né? A gente tem um ambiente ali saudável, onde todos são bem-vindos, então a gente trabalha muito a pluralidade das pessoas, né? A gente tenta trazer líderes e pessoas diferentes também para que a gente possa agregar e somar. E a gente tem uma política muito de compartilhamento de ideias, né? Então, participar da melhor empresa para se trabalhar, a gente já está há mais de 10 anos, né, na região norte, como uma das melhores empresas para se trabalhar. Ano passado ficamos em primeiro lugar. E é um ambiente muito disponível para a escuta ativa, para o compartilhamento de ideias. Então, a gente não tem retaliações ali, as pessoas têm canais de comunicação diretos, então a gente trabalha com gestão de portas abertas. Não temos uma sala, sabe, Cíntia, né? Sei. Não precisa marcar horário para falar com a gestão, para ter acesso ao nosso RH. Então, quando a gente tem um ambiente acolhedor, né, onde todo mundo é bem-vindo, as ideias são bem-vindas, eu acho que isso contribui também, né? E a gente sabe que participar da melhor empresa é voluntário, né? A gente não obriga o funcionário a participar, da mesma maneira que a gente também não pode intencioná-lo para uma resposta positiva. Ali, de fato, é totalmente seguro e um ambiente que ele tem mesmo de escuta, onde ele coloca o que precisa ser melhorado, qual o papel da liderança, onde a gente precisa ainda melhorar. Então, eu falo que tem que ser de cima para baixo. Se o líder não abraçar a causa, a gente não consegue desdobrar para as pontas, né? E o que é interessante, né, Simone, na sua fala, é a gente reforçar que não é sobre um selo, né? É exatamente esse caminho que você nos traz, né? Ou seja, uma construção. É uma construção, não é o que está escrito na parede, é o que as pessoas experimentam, sentem. E aí, Mônica, eu vou fazer uma pergunta específica, porque vocês fizeram um trabalho incrível nesse sentido das práticas culturais, que eu acho que vale super a pena compartilhar com as pessoas. Acho que a Simone também vai se encantar com esse cenário, né? Fala um pouco dessa iniciativa que vocês tiveram de colocar as práticas culturais na mão da liderança. Perfeito, perfeito. A gente continua trabalhando, a gente está nessa jornada, digamos assim. A gente começou essa jornada olhando liderança, desenvolvimento de liderança, assim como a Simone citou. Tem várias frentes quando a gente fala de uma empresa, dos melhores. Só falando um pouquinho antes do líder, também concordo muito de cima para baixo, fortalecimento de cultura, valores na prática, não só na parede. Então, uma ideia Carreira hoje trabalha, resultado, sinergia, integridade, você conhece muito bem, né, Cíntia? E quando a gente olha ser um selo, ser GPTW, a gente tem que olhar o dia a dia. E o dia a dia é desenvolvimento da liderança. Eles são quem vai nortear a nossa jornada. E foi uma decisão da empresa trabalhar com as práticas culturais de GPTW. Então, essa jornada começou em 2023, mais fortalecida, mais formal na fábrica, focado em todos os níveis de liderança, desde a liderança operacional, fábrica, áreas de apoio, até o nosso gerente sênior da fábrica. Então, nós decidimos focar em conteúdo, em conhecimento, em nivelar conhecimento quando a gente fala de ser um leader for all, né? O que é esse leader for all? Quem eu sou hoje nos estágios da liderança, quem eu sou, aonde eu estou e qual o caminho que eu tenho que trilhar para ser um for all. Então, a nossa meta é nos tornar uma empresa com a nossa liderança for all. Então, esse foi o primeiro passo, né? Então, 23 a gente focou em conteúdo, em conhecimento, em mergulhar nos temas do For All.
Que eu acho que também, vamos imaginar, estou iniciando, quero entender um pouco mais, né? Um pouco esse letramento mesmo, né? Ou seja, essa base, o que é esse líder que escuta, o que é esse líder que dá feedback, o que é esse líder que gera o caminho de reconhecimento, de valorização, porque o que eu vejo no dia a dia é que as pessoas parecem que não, eu já sei, Isso. né? Não, já, entendi, né? Mas quando a gente mergulha de verdade nesses conteúdos, opa, será que eu sei mesmo? Será que o que eu estou fazendo é mesmo conseguir lidar com valorização? Será que o que eu faço mesmo é uma escuta ativa, né? E vocês nessa jornada sentiram isso, né? De perceber que, opa, olha, senta aqui, a gente precisa conversar aqui. Não sei bem se você sabe. Talvez se você começar a reconhecer que nem sei, que não sei, já vai ajudar. Exato. Né? Porque o primeiro olhar passo, em consciência, né? O primeiro passo para você se desenvolver é você olhar os seus gaps. Sim. E aí começa a ficar difícil. Então eu quero me desenvolver, eu quero ser um for all, mas eu ainda não estou nesse estágio. Aí eu começo a identificar o que eu preciso fazer melhor. Aí é o difícil. Sim. Porque você tem que estar aberto a se desenvolver. Você tem que estar aberto a aprender. Então, o primeiro passo do líder é estar aberto a se desenvolver, a aprender coisas novas e sair da zona de conforto. O líder que hoje olha e fala, eu não tenho tempo para o meu time, eu não tenho tempo para as pessoas, não é um líder. O líder, ele é para as pessoas, né? Esse é o papel dele. Que é o olhar de servir, de inspirar, né, Simone? Nós temos uma prática que eu gosto muito, nós não chamamos lá na nossa empresa de feedback, né? A gente fala da verdade com amor. E aí eu sempre trago muito isso na minha fala. Você pode falar tudo, desde que você tenha um respeito, cuidado e amor pelo seu colega, né? Mas isso que a Mônica falou é importante. Se o líder, o profissional não tiver consciência do caminho que ele precisa ali trilhar e trazendo também de forma muito clara as oportunidades de melhoria, ele não consegue. E às vezes é o líder que tem que dar um início para isso tudo, né? E eu falo também que o nosso papel, o Cíntia e Mônica, não é criar barreiras, mas construir pontes, né? Sim. E aí a forma como a gente toca a vida das pessoas é o que de fato faz diferença. E inclusive direcionar, né? Isso a gente tem que fazer constantemente. E aí não dá mais para olhar para o passado, onde a gente fazia uma avaliação 360, que ela é anual, e a gente seguia um protocolo, né? Sim. Você faz a avaliação, todo mundo se avalia, você dá o feedback. Hoje não dá mais, até porque essa geração, ela não quer isso, né? A gente feedback mais imediato, né? Eles falam, né? Quem está chegando agora ao mercado de trabalho, eu quero saber como que eu estou, o que eu preciso melhorar, em que momento que eu vou crescer. Então, as próprias pessoas exigem uma rapidez também nessas conversas, né? Eu falo muito para a equipe que está diretamente comigo, não espere o momento ideal para fazer um feedback, porque talvez não dê tempo. Então, 360 não dá mais para a gente usar o modelo que a gente usava, Sim. porque agora também é tudo muito acelerado, né? Então, precisa construir essas pontes para a gente conseguir atingir o nosso objetivo final, né? E capacitar as pessoas também, né? São oportunidades. Exato. E quando eu escuto você, a gente assim vê que são os mesmos pilares, né, que fortalecem esse lugar. Que você fala de verdade com amor, a Midea Carri fala sobre transparência e consideração, né, Sim. dentro dos comportamentos vencedores. No fim das contas, né, parte disso, né, no fim das contas, é esse olhar da liderança humanizada? Quando eu falo ou não, porque eu tenho escutado muito sobre liderança humanizada, a gente lê muito sobre liderança humanizada, mas eu me questiono porque eu me pergunto muito as coisas, né? O que é de verdade essa liderança humanizada? A gente entende que assim, o humanizado, quando a gente fala muito desses conceitos, às vezes leva assim, nossa, que difícil. Sim. O que seria isso? Vamos levar para a prática. Nada mais é do que eu estar com as minhas pessoas, eu conhecer as minhas pessoas, conhecer o meu time. O GPTW traz muito esse conceito do for all, do gift work. É um termo muito usado, já bem popular, a gente hoje busca sobre isso. O que é o gift work? Nada mais é do que eu ser uma liderança humanizada. Eu conhecer as pessoas por trás do crachá.
Eu saber de particularidades dela, que não é um presente material, não é o que ela tem que receber, é a minha atenção, é a minha conversa, ou realmente é atender uma particularidade das pessoas. É claro, quando a gente fala de um mundo fabril, de um mundo que eu lido com um time com mais de 100 pessoas, como que eu faço isso na prática? É, sim, empenhando para conhecer as pessoas. É organizando a nossa agenda doida, né? Que falamos, agenda de reuniões, de entregas, de projetos para as pessoas também. Então, é o que eu sempre falo. O tempo é igual ao dinheiro. Não espere sobrar tempo para fazer. Não espere sobrar dinheiro para guardar. Faça acontecer. Organize o seu tempo para que você consiga atender projetos, processos e pessoas. É um desafio, né, Cíntia? É um desafio. Nós que somos gestores, seja do RH ou gestor financeiro, independente da área, a gente precisa entregar resultados. Mas para entregar, a gente precisa das pessoas, né? E aí eu tenho um exemplo bem recente, sabe, Mônica? A gente acompanha todos os colaboradores, mas alguns nos impactam mais, né? Principalmente quando está relacionado à saúde, Cíntia. E aí, é como a Mônica disse, a nossa rotina ela é complicada, né? E aí na quinta-feira eu tinha palestra, eu tinha pessoas que estavam aqui de outros estados. E aí eu fui treinar, acho que era às 22 horas, né? Senti, eu postei, né? E aí uma coordenadora que é da minha equipe falou assim, Simone, você ainda foi treinar? Eu falei, fui. Mas não estou finalizando o dia da maneira que eu gostaria, porque a gente tem um colaborador que está em tratamento, né, com quimioterapia. E eu coloquei na agenda, Cíntia, às 7 da manhã, que eu ia visitar ele, né, no hospital, e não deu para ir. E eu falei assim, Dani, não tô feliz porque eu não consegui visitar a pessoa que a gente precisava. E aí de manhã, Cíntia, na sexta, ela falou assim, Simone, você vai lá, eu quero ir com você. Então, assim, eu acho que são momentos de... A gente precisa equilibrar isso, né? Eu preciso entregar resultados porque é uma empresa que depende disso. Mas, ao mesmo tempo, Cíntia, ter a sensibilidade do cuidar, né? Sim. E meio toda a rotina que eu tenho, às vezes aquele tempo que foi pequeno, eu fiquei lá 15, 20 minutos porque a gente não podia ficar mais. Sim. Né? É o suficiente, né? E eu vi, quando ele me viu chegando, o olhinho dele brilhou, eu tava de máscara. E a minha coordenadora também falou assim, quando a gente saiu, ela falou assim, Simone, é isso que faz a diferença na nossa vida, né? Eu falei, porque nós não somos líderes, Cíntia, para mudar de vida, né? Eu falo que a gente está trabalhando porque precisamos. Mas aquele tempo que a gente saiu, né? E ele postou foto, ele falou assim, a minha gestora esteve aqui. E eu falo que a nossa recompensa é a jornada, né? Você saber que fez a diferença na vida das pessoas, em meio à rotina, eu fui lá, levei minha coordenadora, eu acho que são exemplos que inspiram, Cíntia, e faz com que a gente equilibre um pouco, né? No dia a dia a gente é tão cobrado, mas de que maneira que eu consigo ter o olhar e o cuidado com o outro? E eu não tenho dúvidas de que para o nosso colaborador que está afastado de licença médica, isso teve uma diferença também. Sem dúvida. Né? E está reverberando aqui na minha cabeça essa questão da nossa recompensa e a nossa jornada. É importante isso, né? Eu ia fazer a pergunta exatamente nessa direção do resultado. E vocês sofrem a cobrança desse gestor, desse líder, que diz assim, gente, deixa eu contar uma coisa aqui para vocês, né? Eu tenho que fazer meus exames, eu tenho que fazer, né, as amostras, sei lá como que é lá, né? Nossa, eu tenho que produzir, né? Se você sofre, né, como vocês lidam com isso, sabe? Trazendo, porque eu não sei vocês, mas eu escuto muito isso, né, fora. Gente, também esse povo quer que eu seja, né, babá, que eu seja psicólogo, né? Infelizmente, a gente ainda escuta esse líder, esse gestor, que ainda está nesse grau de consciência, né? Então, como que vocês lidam com isso? Se é que vocês precisam lidar com isso? O tempo todo. Não é? Porque, como você comentou, é uma empresa, tem que gerar resultado. Nosso papel é equilibrar esses pratos de uma forma coerente, de uma forma saudável. Mas é claro que um ou outro vai cair. Mas é aí que o líder tem que estar bem desenvolvido para saber lidar com essa situação. Então, nada mais é do que eu sei o que eu tenho que entregar, eu sei minhas metas. Dentro das minhas metas tem que estar envolvido o meu time, a entrega do meu time. Tudo tem que estar interligado. Porque se eu só cobro o resultado, se eu só entendo o que ele tem que entregar, e ele faz, mas e as pessoas? Se eu perco pessoas, eu não atingo o meu resultado.
Então, o resultado do líder, ele tem que estar vinculado, a empresa precisa cobrar isso, vinculado às pessoas. Como que você gera, o que dica você nos dá para assim, para fazer essa virada de chave na cabeça dele? Não é dizer assim, ó, né, porque é natural, né? A maioria deles vem de uma área técnica, de uma área específica, de uma área especializada. No dia a dia eles são cobrados, né, para determinadas ações, resultados, entrega. Como que eu faço ele entender essa conexão, essa integração de pessoas e processos? Né? Que dica vocês nos dão para dizer assim, ó, deixa eu te falar uma coisa, resultado com relacionamentos, Sim. né? Eu gosto daquela frase do Falcone que ele diz, é alcançar metas com as pessoas fazendo certo. Né? Como que caminho vocês dão aí pra gente ter uma Tem ideia? um caminho, tem um Tem, assim, para fazer essa virada de chave, ou para ir conscientizando, ou reforçando nele que essas coisas estão juntas. Eu vou só tossir aqui. Tosse, vai. Tá. Cíntia, eu vou te dizer que não é fácil, né? Eu trabalho no grupo de medicina diagnóstica e grande parte dos nossos colaboradores são técnicos. Uhum. E a gente tem um imenso desafio. Eu sou administradora, assumi a gestão, mas eu tenho no meu time direto 2 coordenadoras, uma é biomédica, e aí eu dei um imenso desafio para ela de coordenar a nossa área de atendimento, então são as unidades, e o desafio dela é melhorar a experiência do cliente. E aí eu tô tirando alguém que era de bancada, que é o que a gente fala que realiza exames, Sim. eu tô falando assim, agora você vai olhar para as pessoas. E eu tenho uma coordenadora da área técnica, que trabalha com tubos, mas que eu preciso trabalhar a gestão de pessoas com ela. Então, são 2 áreas muito desafiadoras, mas eu falo assim, Cíntia, se primeiro a comunicação, ela precisa ser clara. Então, a gente tem reuniões mensais onde a gente avalia os indicadores. Aí eu não levo todo mundo, eu levo a equipe de liderança. E a partir daí a gente faz os desdobramentos na ponta, que é a equipe operacional. E aí o que eu falo para eles, se o líder não abraçar a causa, a gente não consegue, né? E eu acho que clareza, né, no que precisa ser melhorado, mas também a gente celebrar o que a gente conseguiu de positivo, né? É isso que a gente faz muito e trabalhar muito essa experiência do cliente. Então, Dani assumiu a coordenação, foi um desafio imenso, porque Dani só olhava processos. Uhum. E aí chegou um dia que eu falei assim para ela, eu falei assim, entre as pessoas e o processo, eu quero que você dê uma ênfase maior às pessoas, porque naturalmente eles vão trazer um bom resultado. Né? Então, a gente não consegue compartilhar todos os indicadores financeiros, por exemplo, para a empresa toda, mas a gente sempre traz a liderança para o nosso lado, Cíntia. E aí, quando tem um indicador que não tá bom, a gente aproxima. Eu acho que a aproximação faz toda a diferença. Então, Não de dá pra repente, gente essa estar só fala, no ó, escritório. né, essa condução e esse olhar que a empresa vai direcionando. Ou seja, eu preciso que você Direciona. entenda que é pessoas que geram resultados e bater nisso. Pessoas que geram resultado. Pessoa até ele entender. E a gente tem um case de sucesso, que foi o ano passado, que foi esse direcionamento. Então, como eu dou aquele empurrãozinho Sim. para o líder? Como eu ajudo ele a organizar e também olhar pessoas no mundo de resultados, no mundo de entrega. E aí eu gosto muito de contar esse case, que foi o ano passado, quando a gente entendeu, a liderança já tem conteúdo, nivelamos conhecimento, como que a gente faz para isso ficar perceptível para a equipe? Né? Uma coisa é um líder treinado com conteúdo, mas e ele lá na ponta? Então, ano passado, a gente focou em estar na prática, com as práticas culturais. Porque nada mais é do que coisas que nós já fazemos no dia a dia. É um feedback, mas que eu tenho um nome diferente, é um agradecimento, é uma celebração, é uma contratação. Então, o que a gente organizou ano passado? Todos os líderes receberam esse desafio. Colocar em prática as 9 práticas culturais. Uma por mês. Então, a gente deu um direcionamento, uma meta SMART ali, né? Ele tinha o tempo, ele tinha o que ele tinha que atingir, era a equipe dele e o RH apoiou, organizou. Claro, deu aquele puxãozinho, né? Puxão de orelha. Então, a gente organizou isso. Então, cada líder tinha essa meta, juntar a equipe uma vez por mês. Então, isso estava no plano de produção. A empresa abraçou essa causa.
No plano de produção, ele tinha 1 hora do tempo dele de entrega de produto para falar para as pessoas. E foi sensacional. Sim. No dia a dia, era puxado. Sim, não vou mentir, era puxado. Mas no final, quando a gente olha para trás e eles olham o quanto ele amadureceu, o quanto ele se reinventou, o quanto ele teve que ir atrás do que eu vou falar para o meu time esse mês sobre agradecer, sobre celebrar, contratar. Foi muito rico, foi uma experiência fantástica. No fim do ano, nós pudemos celebrar e reconhecer os melhores. E teve vídeo, teve foto. Foi muito divertido no final. E quando a gente olha o próximo passo, que é essa jornada que nós estamos ainda do For All, eles sabem agora o que eles têm que fazer. Então, não é só eu receber um conteúdo, eu ler um livro, ouvir um vídeo, conversar com as pessoas. É eu colocar em prática ações que vão ter a percepção da minha equipe. Foi sensacional. Então, eu posso tirar como caminho se eu tenho esse direcionamento e transformo isso em práticas. Como é que eu impulsiono? Como é que eu coloco ele a fazer aquilo que a gente diz que é importante a fazer? Para não ficar só na teoria também. Sim. Né? E aí eu acho que isso também foi... É um case que eu acho que também é incrível, né? Porque, veja, né? Que dinâmica, né? Porque eles ficaram correndo atrás de dinâmica, de vídeo, né? O que eu faço para colocar? E é o olhar da aprendizagem ativa, né? Então, quando eu coloco também dentro da empresa esse olhar de não é só receber, mas como que você corre atrás para aprender, faz muita diferença. Né? Ou seja, porque a gente sair também daquele modelo, olha, senta aqui que eu vou te ensinar, o tempo inteiro tira dele a responsabilidade de, opa, eu sou responsável também pelo meu crescimento, né, em termos de conhecimento, de saber, para conseguir colocar isso em prática, né, porque senão o que a gente chama de obesidade intelectual, né, então, e aí, usa como isso? Muito legal, sensacional. É o 70-20-10. 70-20-10, é isso, é mesmo, é o 70-20-10. Né? Que é o que realmente acontece. Né? Porque se a gente pega, seja, o que eu escuto fica nada quase, né? Mas o que eu pratico, o que eu ensino, né? Eu vou conseguir reter 90% desse aprendizado, coloca em prática mesmo, né? Muito bom. Gente, vocês acreditam que já está aí quase acabando? É muito rápido, né? É muito rápido. É muito rápido. Eu tô tentando olhar assim lá para aquele relógio. Eu tô tentando olhar para ele meio assim, não quero ir embora agora. Não fica, gente. Nós somos privilegiadas. Fazemos um trabalho que amamos numa empresa maravilhosa e está aqui com a Cíntia que traz o tema com muita fluidez. Então, ficaríamos aqui. Que maravilha. Então vou no contraponto, para a gente fazer a última pergunta do contraponto. O que não fazer? Eu quero fortalecer uma cultura, eu quero trazer aos meus líderes um caminho de aprendizado, de evolução constante, né? Eu quero estar, mais uma vez, né, como uma empresa, eu quero fortalecer a empresa para que ela seja uma empresa que as pessoas queiram trabalhar, né? Que eu acho que tem isso, né? Que elas olhem, nossa, gente, o Grupo Sabin, olha que interessante, né? Eu queria ser parte. Olha a Midea Carrier, gente, olha, eu queria estar lá também, né? Ou seja, eu acho que é muito sobre isso. O que não fazer? Me conta aí, não está combinado. Ainda bem que você disse que é só para fluir. Só para fluir. O que vocês dizem assim, tipo, 1 ou 2 pontos? Olha, isso aqui talvez seja algo que vai, né, ferir, né, completamente esse caminho. Tem alguma coisa? Você querer trabalhar sozinho é um caminho solitário e arriscado, sabe, Cíntia? Sim. Quando eu assumi a gestão, eu assumi 7 áreas, dentre as quais algumas não eram do meu domínio, né? Então, a parte financeira não era. E você querer gerenciar sozinho, eu acho que esse é um caminho que não é o recomendado, né? Então, eu precisei trazer pessoas para o meu lado que dominassem esse conhecimento. Hoje, obviamente, flui com uma facilidade maior. E é o que eu transfiro muito para o nosso time de RH, para o nosso time de liderança. Não trabalhem sozinhos. Né? Se a gente sentar na nossa mesa, no escritório, responder e-mail, fazer o básico que precisa, a gente não consegue avançar muito.
se a gente não escutar as pessoas, ouvir, na medida do possível, conhecer as pessoas pelo nome. Eu não sei se Mônica consegue, porque, né, a proporção maior. Sim. Mas eu acho que isso faz sentido, é estar próximo, né? Teve uma prática, Cíntia, que eu precisei voltar, porque eu falei assim, é a minha dor de ter assumido uma posição acima da que eu tinha. Eu sempre participei dos processos seletivos, então eu conhecia todos pelo nome, eu sabia a história. De onde veio, para onde quer ir, é de Manaus, não é? E aí, quando eu assumi esse desafio, foi complicado gerenciar tudo isso. Eu acabei me distanciando um pouco. E aí comecei a ver carinhas novas e eu não sabia quem eram aquelas pessoas. E aí foi quando eu falei para o meu RH, participo novamente, pode me incluir. Então, eu acho que do processo seletivo, saber as pessoas que estão entrando e acompanhá-los. Então, eu diria que não é um bom caminho fazer essa jornada solitária e sozinho. Né? Pelo menos na minha experiência é o que eu acho, eu acredito que não vai dar certo. Interessante, né? Porque a gente ainda vê, né, Simone, líderes ou gestores que eu tenho que ter todas as ideias, eu não posso mostrar minhas fragilidades, né? Ou seja, eu tenho que ter todas as respostas, e é esse pensamento que vai colocando ele numa prisão mesmo, né? Num isolamento, né? E não vai funcionar. E gera o distanciamento, Sim. Cíntia, se a gente se distanciar das pessoas, e aí eu tô falando de todos, é muito complicado a gente conseguir o tal do resultado, né? Fortalecer a cultura, e aí não faz sentido, não vai fazer sentido para você, porque uma hora a conta vai chegar, e nem para o colaborador também. Então, eu diria que eu não faria isso, né? Não dá para entregar o nosso melhor para quem não temos vínculo, né? Eu acho que é nessa reflexão. E eu colocaria mais um Tem ponto. outra, ponha. Posso? Claro, Que tô ouvindo esperando. você falar, me veio muito em mente a era que a gente vive, da rapidez, da agilidade, da informação. Então eu coloco que não fazer é não se reinventar. Boa. Só querer olhar o passado, né? Tem algumas frases clichês, né? Isso é De fazer o especial. mesmo, mas assim, não se reinventar. Então, talvez tudo que você fez hoje como líder, como RH, inclusive, te levou até aqui, te trouxe até aqui, onde você está. Agora você tem que se reinventar, porque são de novas gerações começando nos trabalhos, novos trabalhos surgindo, novas ferramentas também. Sim, o tempo que, né, aquele clichê do tempo é curto, o tempo voa, eu costumo não falar isso, tá? Eu vou falar disso então. E daqui a pouquinho eu falo disso, desse Mas o aprendizado não bom. se reinventar. Então, o não se reinventar é algo que as pessoas profissionais e as pessoas em si não têm que fazer. Sim, usar as ferramentas, tem inteligência artificial, novas formas de aprender, de lidar com o tempo e com as pessoas. Então, eu colocaria isso. Se reinvente sempre. Sensacional, porque muitas vezes a gente fica muito preso mesmo, né? Nossa, funcionou. Pois é, mas funcionou naquele tempo, naquela época, com aquelas pessoas, né? Sobre esses aspectos. Então, se eu não olhar para o hoje, honrando sim aquilo que foi construindo, mas pensando no futuro, isso inevitavelmente é um erro, né? Exato. Até porque o que a gente sabe hoje, amanhã é obsoleto, né? Certeza. O que a Mônica fala do tempo, Simone, é assim... Se a gente chegar com elas assim, nossa, como que o tempo passou rápido, como é que, gente, passou muito rápido, passou rápido, voou nada. Começa a relacionar aí tudo que você fez. Gente, isso foi um aprendizado para mim, quando ela falou, né, que incrível, e é mesmo, né, às vezes a gente, e de fato a gente faz muita coisa, e às vezes a gente não para repensar isso. É verdade, né? Para reconhecer, para valorizar, né? E senão a gente está sempre com essa ansiedade de que o tempo foi muito rápido, que não teve tempo suficiente. Na verdade, Cíntia, eu falo que a gente tem que tomar cuidado com as distrações. Se eu falo assim, gente, 6 da manhã, pega um celular. Possivelmente você vai se atrasar. Porque ele vai te distrair. Sim. Né? Eu acho que a qualidade também que você dá ao seu tempo faz tudo diferente. Pronto, né? Não dá para você perder no circunstancial, né? Não dá para você perder tempo com as coisas que são irrelevantes, né? Então... E basicamente para mim a chave é isso, é você organizar para refletir das suas entregas, do que você fez. Então quando você parar e ter aquele sentimento, nossa, o tempo voou, né? O tempo voa, não vi o tempo passar, então para e olhe.
E eu acho que o fim do ano é um período excepcional para a gente fazer isso. Que a gente fala muito de retrospectiva. Verdade. De já olhar, a gente já tá aqui pensando em janeiro, em fevereiro, a gente já tá organizando lá. Mas vamos olhar o que a gente fez. Olha todas as entregas e faça o líder ver isso também. Exatamente. Equipes que ele gerenciou, projetos que ele entregou, e a gente como profissional e vida pessoal também. Então, deixo aqui a dica, fim do ano, faça essa retrospectiva. E é simples, pega o seu celular, vai lá em janeiro, volta lá nas fotos. E dá uma olhada em tudo que você fez, para onde você viajou, pessoas que você conheceu, conversou. E os desafios também, né? Os perrengues também, porque os perrengues estão aí para transformar a gente em novas pessoas. É verdade. Com isso ainda estou de pé, né? Não dá essa sensação, né? Passei por isso, olha, né? Até aqui Deus tem me ajudado, que maravilha, né? Acho que dá esse quentinho também, né? De, poxa, eu posso viver o aqui e agora. Né, a gente não está o tempo inteiro, né, opa, faltou isso, faltou aquilo, como as coisas passaram rápido. Não, você está aqui agora e que coisas incríveis foram realizadas. Eu ficaria aqui até mais umas 3, 4, 7 horas, né? Parava só para tossir, tomar uma água. Né? Muito, muito obrigada. Como foi poderoso, rico, né? Leve, gente, muito, muito inteligente, né? Muito inteligente, muito, muito obrigada, né? Palavras finais, o que vocês falariam aí para despedidas? Eu quero agradecer a oportunidade, viu, Cíntia? Obrigada, Mônica, também. Eu falo que a gente cresce com as conexões, né? E eu sou grata a esses momentos que a gente tem essa oportunidade de sair um pouco do nosso espaço para expandir, né? E um feliz fim de ano para vocês, viu? Adorei o bate-papo. Para nós. Ai, com certeza, adorei estar aqui. Minha primeira vez, tá, em podcasts. Olha, por mais que a gente é de RH, a gente faz muita coisa, conversa com muitas pessoas, mas um momento formal, então foi uma experiência incrível. Obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigada. E é muito bom poder trabalhar com você, poder atuar, assim, olhar Manaus como um todo. Tá aqui agora com o Sabin, que é uma empresa que está com a gente nos melhores também. Então, maravilhoso esse dia. Já vai estar lá na minha retrospectiva como um dia diferente. Muito bom. Que bom. Agradeço, então. Obrigada mais uma vez. Muito obrigada. Obrigada, Mônica. Muito obrigada, Simone. Quantos ensinamentos com leveza, com foco, né? Quantos ensinamentos e aprendizados com consistência. Então, muito, muito obrigada. Fica aí a dica de fazer a sua retrospectiva, não é? Super, super interessante para todos nós. Contem comigo que a gente possa estar juntas aí em 2026, ainda mais juntas em 2026. A gente se encontra quase todos os domingos de oi, assim, não é, Simone? E você que nos assistiu até aqui, Liderança de Alto Impacto. Assiste de novo, toma nota e coloca em prática. Acreditar no poder da mudança. Quem planeja sempre alcança. O sucesso e autoestima, liderança.